São do GED, nos arquivos de Unimed e NDE, com a formatação e recuperação da informação. A necessidade de registrar pensamentos e acontecimentos pelos seres humanos vem em longa data. Seu momento de origem ocorreu na Grécia Antiga, quando o homem, por motivos necessários, recebeu quão grande importância seria utilizar o registro como a prova de testemunho de gerações vindouras. Entretanto, essa ação tornou-se cada vez mais problemática devido à quantidade de registros que aumentam consideravelmente. Diante disso, sem o controle dos impressos, observou-se uma consequência do acúmulo incontrolável, tornando-se exaustivo e às vezes impossível a atualização destes registros. Assim, os arquivos baseados nas dificuldades encontradas ao decorrer do tempo surgiram como soluções para controle de registro e aperfeiçoamento dos seus métodos e técnicas que passaram a se dividir de acordo com as funções atribuídas e contribuindo imensamente para o armazenamento, recuperação e preservação. Associado a estes aperfeiçoamentos, consequentemente, as atividades de serem realizadas estão os avanços tecnológicos da informação, no qual proporcionaram aos arquivos geral a melhor gerenciamento e controle da informação, conforme Laurino. Abrange aspectos técnicos e questões relativas ao fluxo de trabalho, pessoas, informações e reconhecimentos envolvidos. Dentre contribuições da TI, unidades que considerarão mais importante a digitalização, segundo Macedo. Chama-se a digitalização o escaneamento e o processo que converte a imagem de papel, arquivos e computador. Os documentos são preparados, submetidos a scanner e fotografia, gerados por arquivos e imagens de documentos de papel. Documentos após a declaração de métodos que garantem maior segurança e agilidade na recuperação da informação através do Sistema de Recuperação de Informação, o CRI, proporcionados em diretrizes de pesquisas eficazes e contribuir para o bom funcionamento da entidade. Para Rodrigues, o Sistema de Recuperação de Informação, SRI, é um campo de estudo que se preocupa com a variedade de questões multifacetadas inerente ao desenvolvimento e ao uso de implicações das tecnologias de comunicações. Já para R-Talks, CRI é uma rede de operações envolvendo pessoas, equipamentos e documentos que processam entradas para dadas interrupts para introduzir saídas, out-ups sugeridas. Desta forma, autoriza o profissional da informação através do acompanhamento dos avanços de TI. Vem ampliando o gerenciamento eletrônico do documento do GERDE com as ferramentas de gestão de informação em diversas instituições, com o intuito de tornar mais dinâmica e ágil o registro e a usabilidade da recuperação das informações para a execução de tarefas no dia a dia. O arquivo físico Unimed NNE, por campo de pesquisas de trabalho antes de implantação do GERDE, passam por grandes obstáculos de dificuldade de recuperação de informação. Dentre as dificuldades, destacamos o acúmulo desnecessário de impresso do papel, a tabela de temporalidade e o desuso das mais condições de armazenamento. Após o trabalho da organização em geral dos arquivos e a implantação do DGE, os métodos adotados para recuperação e manuseio de documentos foram alterados com o intuito de solucionar problemas. Diante disso, a questão notou-se o referido trabalho nos quais contribuições de informatização, automação dos arquivos, através de implantação GERDE, pode oferecer Instituto de Unimed Norte e Nordeste, assim objetivando a responder aos questionamentos que buscam avaliar os benefícios do GERDE nos arquivos de Unimed Norte e Nordeste. Além disso, também preocupados para a definição dos principais problemas de arquivos da Unimed Norte e Nordeste antes da implantação do GERDE, aponta benefícios que o GERDE trouxe para arquivos e, por fim, coleta e analisa opiniões de colaboradores da Unimed Norte e Nordeste com relação aos benefícios do processo de implantação do GERDE nos arquivos de instituição. O segundo arquivo da unidade da informação é a informação sobre a sociedade, que faz presente em diversas formas e serve para a base e realização do conhecimento e entendimento essencial para a elaboração da atividade da tomada de decisões. Segundo Zedé, a palavra tem a sua origem em latim e o verbo de informare,
que significa formar a aparência e colocar a forma e criar também e a representar, construir ideias ou uma noção. A origem do termo arquivo permanece como uma incógnita na historiadores, pois não sabe de certo que a civilização surgiu. Muitos afirmam que ter surgido na antiga Grécia derivada da denominação Actia, que em outras palavras significa a origem principal de todas as coisas. Evoluiu-se posteriormente para Action, que significa local de guarda e depósito de documentos. Outros afirmam o procedimento da palavra arquivum, que é a palavra originada do latim que significa lugar e guarda de documentos de títulos. Apesar de muito apesar de muito útil à humanidade, as informações nos arquivos muitas vezes mal são administradas, tornando-os verdadeiros depósitos de papel e resultando de sobrecarga informacional, proporcionando o atraso das atividades ao invés de ajuda. Sobrecarga informacional, informação overload, que é um estado no qual as informações disponíveis potencialmente útil para tornar-se obstáculos no atraso ao invés de uma ajuda, exceto informações que está associada à perda de controle sobre a informação e à inabilidade em usar efetivamente a informação como resultado, tendo-se trabalhos ineficientes e eventual risco para a saúde. As instituições públicas e privadas geram documentos a cada dia, a quantidade de informações aumentada. Desta forma, foi necessário criar um lugar para que as informações fossem guardadas e conservadas para utilização futura. Podemos definir o arquivo sendo a massa documental correspondente à criação e recebimento pelas entidades e indivíduos que mantêm sobre ordem como fonte de informação e a realização de atividades de armazenamento em local específico administrado com formas técnicas, instrumentos e procedimentos adotados por profissionais de informações como arquivistas e cientistas da informação. Arquivos são depósitos de documentos e papéis de qualquer espécie, tendo sempre em relação aos direitos das instituições dos indivíduos. Outra definição é o conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos por um governo, organização ou firma no decorrer das atividades conservadas para si e seus setores para efeitos futuros. Inúmeras características de sistemas de registro de documentos, destacando a composição física da unidade de arquivos e os métodos de ordená-los, e assim os arquivos são classificados nas suas entidades mantenedoras e os estágios da evolução da extensão da atuação de natureza do documento. No que se refere à entidade responsável pela manutenção de arquivos, esta pode ser classificada como pública, institucionais, comerciais, de famílias pessoais. Pais. Entre cada classificação e outras subclassificações são apresentadas conforme podemos observar no quadro: político, institucionais, comércio, família, federal, estadual, institucional, igrejas, corporações, sociedades, firmas, corporações, companhias, central e regional. Os arquivos, enquanto seus estágios de evolução, podem ser divididos em três fases de idades das três idades. A primeira é a corrente, que é constituída de documentos e cursos consultados frequentemente em conservação, consultórios, para aparição e recepção de produzir dependências próximas e fáceis. Arquivos da segunda idade, intermediária, constitui documentos que deixarão de ser frequentes, resultando em cujos os órgãos receberão os produtos e ainda solicitá-la para tratar do assunto idênticos para tomar problemas novamente focalizados. Não há necessidade de serem observados os próximos escritórios ao permanecer documentos de acesso é transitório e por isso também é chamado de limbo ou purgatório. Arquivo da terceira idade ou permanente, constituído de documentos que perderam valor de natureza administrativa que conservaram a razão pelo seu valor histórico documental em que constituem meios de conhecer o passado e a evolução. Esses são os arquivos apropriados ditos. Quanto à extensão da atuação da base de pais, os arquivos podem ser classificados em dois tipos, os quais diferenciam com a preservação dos documentos a que se destinam. E são eles os arquivos setoriais e gerais e centrais. Arquivos setoriais são os que permanecem junto aos órgãos operacionais, exercem a função de arquivo corrente e frequente e costumam ser descentralizados. Os arquivos gerais e centrais são os que recebem documentos correntes dos diversos órgãos que compreendem as estruturas organizacional de determinada entidade mantenedora, passando a ser centralizado.
Quanto à natureza do documento, segundo, o arquivo especial é aquele que tem sobre sua guarda documentos em formas físicas e diversas fotografias, discos, fitas, clichês, microformas, slide, disquete, CD-ROM, e por essa razão merece tratamento especial, não apenas no que refere-se no seu armazenamento, como também no registro, acondicionamento, controle, conservação, etc. O arquivo especializado é aquele que tem sob sua custódia documentos resultantes de experiência humana em um campo específico, independente da forma física que apresenta, como por exemplo os arquivos médicos, hospitalares, os arquivos de imprensa, arquivos de engenharia e assim sucessivamente. Esses arquivos são também chamados impropriamente de arquivos técnicos. Além da classificação apresentada, e também se faz necessário adotar um método de arquivamento segundo Marcel, é necessário utilizar-se de alguns métodos de arquivamento que são determinados por natureza dos documentos a serem arquivados pela estrutura da entidade. São estes: métodos alfabéticos aplicados de acordo com o critério de letras ou então palavras consideradas uma após a outra de ordem que aparecem os elementos e ordenam. Método geográfico levanta-se em consideração pro- procedência e o local como elemento principal de um documento. Método numérico: o principal elemento a ser considerado um arquivo é o seu número, no entanto, está para ele localizado e é preciso antes que faça um índice que fornecerá o número sobre o qual o documento foi arquivado. Métodos por assunto: o principal elemento da identificação é o assunto. Método cronológico: leva as considerações da data do documento que foi produzido. Os profissionais de informação devem estar constantemente atualizados do conhecimento, principalmente em cursos, palestras, oficinas e seminários, buscando adquirir conhecimentos técnicos e práticos, especialmente relacionados à TI, como, por exemplo, a colaboração arquivística do processo de elaboração de software. Dessa forma, por meio desta união e vínculos de informação arquivística com os principais proveniências e da organicidade não são pedidos. Diante disso, os modelos de tecnologia como implantação do GED e instituições têm como tornado-se a cada dia mais e pode se tratar no sistema de gestão documental é capaz de permitir o total do controle e utilização da informação, destacando a redução de acúmulos, permitindo tal controle, a utilização da informação, destacando a sua redução acumulado de impresso papel e, consequentemente, a diminuição do término efetivo da sobrecarga informacional de arquivos instituições. O arquivo da Unimed Norte e Nordeste e da Norte Confederação da Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico conta com 2 arquivos, sendo localizado na sede do bairro da Mangabeira, arquivo corrente em João Pessoa, e outro localizado no bairro da Torre, arquivo intermediário permanente, que também em João Pessoa, onde os documentos são mantidos e preservados de acordo com o seu estágio de devolução. O fluxo de informação de arquivos ocorria totalmente de forma impressa, por meio da circulação de documentos pelos setores e pelo envio e recebimento de documentos tanto do cliente tanto para fornecedores, quanto necessário que foram assinados e encaminhados para os seus destinatários, gerando pelo menos uma cópia a ser armazenada no arquivo da empresa. A partir desse momento, os documentos ficam à disposição para a fatura de recuperação cuja solicitação é feita para funcionários ou qualificado. Em agosto de 2008, após um levantamento geral de documentos constante que a tabela da temporalidade já vai difuso há 2 anos, acarretou um acúmulo de documentos de papel desnecessário, tornando a recuperação da informação lenta e difícil, além de outras dificuldades com as condições de uso e da preservação desses documentos. Após o reconhecimento do obstáculo de barreiras que dificultaram a recuperação da informação em algumas medidas que foram tomadas tanto no início para a organização nos arquivos, tanto para uma tabela de temporalidade e a eliminação de documentos que já tinham expirado no longo do prazo. Com isso, foram classificados apenas aqueles que cumpriam seu prazo. Além da reorganização dos arquivos, estar documentados a aquisição dos instantes móveis e ambos os arquivos proporcionou as melhorias das condições de armazenamento, que já antigas se encontravam em condições desfavoráveis, pondo em risco a vida útil de documentos de funcionários. Além disso, a admissão de um novo funcionário qualificado profissional da área, que também foi útil para a importante instituição no que se diz a respeito das atividades de arquivos.
Em seguida, surgiu a necessidade da implantação de um ambiente GED capaz de suprir as necessidades do fluxo de informação dentro da empresa e o Instituto da Digitalização e seus documentos automatizados para atividades. A direção da instituição entendeu que seria uma forma mais visível da empresa, visto que após a digitalização dos documentos que seriam disponibilizados na rede interna, intranet inter, ou na internet, facilitando a organização da recuperação da informação desejada, independente de qual que seja o documento que estiver armazenado. O termo internet começou a ser utilizado nos meados de 1985, fornecendo para produtos e redes, referindo-se ao uso interno dessas empresas e tecnologias projetadas para a comunicação das empresas. Em suma, através das informações da automatização da instituição, buscou-se prováveis benefícios nas ações que poderiam proporcionar o controle da informação desde a sua criação. O gerenciamento eletrônico de documentos GERD. Os documentos do formato impresso e papel permanecem durante os séculos como a melhor forma de registro de informações, podendo ser preservados em arquivos diversos. Sim, até então, isso seria a melhor forma de adotar para garantir a segurança e o manuseio da informação. Porém, advento da TI, os impressos arquivos em geral beneficiaram-se com o aparecimento da digitalização como maneira segura, de prática econômica para registro de informações para proporcionar melhorias aos arquivos e permitindo aos profissionais das instituições realizar suas atividades com maior segurança, agilidade e redução do espaço físico. O processo da digitalização dispõe das formas variadas para o registro de informações, tendo a opção de registrar e são somente documentos em formato de texto, como também transformar documentos originalmente em áudios e imagem, entre outros. Para o digital, essa gestão de documentos e arquivos trata-se na operação arquivística muito úteis para os profissionais de informação, ao dispor das normas e técnicas essenciais para o manuseio do controle e recuperação dos mesmos, em qualquer formato, além de reduzir seletivamente a massa documental, evitando a sobrecarga informacional e preservando permanentemente os que têm o futuro do valor documental. Um sistema de gerenciamento de documentos é um sistema de informação capaz de armazenar, recuperar e manter a integridade dos documentos, entre outras funcionalidades. Diversas razões que explicam a atual efervescência do mercado de gerência de documentos. A principal delas é a percepção vital e a importância dos documentos que possuem como repositório e reconhecimento das organizações, uma vez que a maior parte das suas informações vitais estão contidas em documentos não estruturados. Trata-se de um sistema de gestão de informação voltado ao registro e recuperação digital dos documentos vitais para o funcionamento de entidades mantenedoras. O sistema de gerenciamento é capaz de acelerar os processos de recuperação da informação e reduzir custos impressos e manter a integridade dos documentos. O ambiente favorável para o desenvolvimento do GED pode variar de acordo com a finalidade do uso, porém, de acordo com o BADA, o ambiente do propício para o funcionamento do GED necessita de componentes dos tópicos tais. Em documento pode estar em papel, nativa ou narrativamente digital. Scanner, equipamento usado para digitalizar o documento, ou seja, obter uma imagem do documento a ser armazenada eletronicamente. O processo normativamente dos sistemas GERD são instalados em ou mais computadores e normalmente em servidores em rede para facilitar a distribuição da informação. A rede e meio de comunicação, entre outros diversos componentes do sistema de armazenamento, pode ser o próprio servidor de imagem ou de ambiente computacional. A imprensa, sempre usada para o uso da necessidade de obter uma cópia física do documento, é esta estação de trabalho de computador que o acesso do servidor que pode se permitir a consulta de novos documentos, de cadastrar documentos existentes, etc. As empresas profissionais da informações procuram cada vez mais várias razões para aderir ao avanço da TI na implantação GED e suas aplicações, seguindo as razões que implementam o ambiente. Para o usuário, o cliente da redução do tempo dos processamentos e manuseio do papel, aumentando a satisfação do usuário, incrementando a produtividade, quanto seria a satisfação com o trabalho do acesso imediato e multiusuário a qualquer informação, da melhoria da qualidade de trabalho, falta de velocidade de precisão de localização de documentais para melhor atendimento do cliente,
proporcionar uma resposta mais precisa em instâncias. Para a gestão documental, melhor controle de documentos da redução do trabalho físico, do armazenamento, facilitar a implementação da temporalidade dos documentos, minimizando a perca do extravio dos documentos. Para o pessoal de TI e tecnologia da informação, a integração com outros sistemas de tecnologias e a facilidade de adicionar para implementar a imprensa virtual, disponibilidade das instâncias documentais sem limites físicos, gerenciamento e otimização do workflow, fluxo de trabalho possibilitando a imprensa vital sem limites físicos com maior agilidade e transição entre as empresas e maior velocidade de implementação e mudanças do processo. Para a redução e proteção do investimento, a redução de custos de novos escritórios, depósitos, equipamentos e proteção de patrimônio, eliminação, retornos e proteção contra o processo de eliminação e fraudes, principalmente nas agências governamentais, para a proteção contra catástrofes que poderiam danificar o seu acervo. O GERD Unimed Norte-Nordeste é um projeto de implantação de sistemas de gerenciamento de informação GERD na Unimed Norte e Nordeste. Se deu pela perspectiva de solucionar problemas, as dificuldades, observando os arquivos da empresa em relação ao espaço físico disponível para armazenar os documentos, a lentidão e recuperação da informação e a perca de documentos e gastos com a impressão de papel em condições desfavoráveis para o manuseio e dificuldades dos funcionários do acesso de documentos localizados nos arquivos em outras sedes. O processo de implantação durou 6 meses, compreendendo desta reorganização dos arquivos até o início do funcionamento do sistema de digitalização e da consulta de documentos pelos funcionários, conforme podemos ver nas perspectivas fases a seguir. Reorganização de arquivos, elaboração de tabela de temporalidade, aquisição de estantes móveis, aquisição de produtos, scanner modelo e computadores de softwares, laser, feixes, aquisição de computador de servidor, aquisição do computador de servidor, capacidade para armazenar os documentos digitalizados no processo de software e laser Fisher. Definições de documentos atualmente e arquivos que foram tradicionalmente necessitados para ser digitalizados e definir documentos selecionados para digitalização e necessidade de autentificados. Definir modelos de documentos a serem utilizados como padrões de diversos setores de instituição. Definir usuários de sistemas de respectivos perfis, gerenciamento de sistema de digitalização de documentos, indexação dos documentos, execução dos processos lógicos de caráter organizacional de documentos, gerenciamento do usuário de consulta, realizar consultas de documentos digitalizados, instalação de sistema Laserfish, computadores que irá promover ações de armazenar documentos digitalizados, treinamento dos usuários administrativos, treinamento dos usuários de consulta, início de funcionamento do sistema, digitalização e consulta de documentos. Considerado correto, o funcionamento do sistema seria capaz de suprir as necessidades que a instituição através da digitalização de documentos e do controle da documentação. Desde a sua criação até a sua recuperação, entendemos que esta seria a forma mais viável, visto que os documentos depois da digitalização seriam disponibilizados nas redes internas ou pela internet, facilitando o acesso de funcionários aos documentos. Diante disso, o acesso de documentos poderia ocorrer independente da sede em que foi localizada a origem, consequentemente evitaria a perca de documentos, agilizando a recuperação de informações, oferecendo melhorias e condições de manuseio aos seus documentos e diminuindo o custo de impresso para o espaço físico, o sistema de armazenamento e acesso a documentos digitalizados. Escolher o software que seria mais adequado para a automatização agiu bastante na pesquisa de cautela. Segundo Silva, definir os sistemas é uma tarefa mais fácil porque a área da computação vive constantes mudanças. A instituição optou pelo software Laserfish 8.0 para armazenamento e acesso de documentos digitalizados. Pode se tratar para um sistema mais fácil de manuseio e para a credibilidade reconhecida do mercado, além do software, possui uma interface de aplicação amigável, apresentando a linguagem portuguesa para a estruturação dos módulos de controle de administração, permite que o usuário de administradores executar tarefas relacionadas à configuração do gerenciamento de armazenamento e acesso à digitalização e indexação dos documentos. O Laserfish permite que o usuário, em geral,
Executa as tarefas de digitalização utilizando a impressão de documentos de acordo com o perfil de permissões de acesso definidas para cada um deles. O sistema foi criado para o computador do servidor utilizando o sistema operacional Windows XP SP3, com um disco rígido hard disk capaz de armazenar 1 milhão de documentos digitalizados a serem localizados na sede. O bairro de Mangabeira, João Pessoa. Além disso, há outros computadores e servidores que atuam para replicar os documentos da digitalização da sede, localizado no bairro da Torre e também em João Pessoa. Essa replicação tem a função do backup e cópia de segurança diária para todos os procedimentos digitalizadores em ambos os arquivos, quando o acesso desses documentos ocorreria por meio da rede interna da intranet, pelos aplicativos Laserfish cliente e o próprio esse fim. A estrutura de armazenamento do acesso. Os documentos digitalizados e armazenados de acordo com a estrutura organizacional da empresa, desenhada de forma de pasta análogo e é o modelo utilizado pelo Windows Explorer. A árvore da pasta de 7 níveis iniciais abaixo do nível inicial do arquivo existe nas subpastas especificadas a cada uma área. Sequência de subpasta iniciada para diretoria executiva, em seguida funcionalizado para fundos de gerência institucionais, negócios e serviços. E por fim, a operadora de serviço Ops. Dentro dessas sequências existe um novo nível de subpastas, assim sucessivamente conforme a necessidade de cada área. Existem dois tipos de usuário, o administrador ou cliente e o próprio tipo de administrador que fica responsável pela administração e criar contas do tipo cliente. E serão definidos os tipos de acesso conforme a necessidade já do usuário. O tipo cliente são definidos cadastros de acordo com a localização da estrutura organizacional e o perfil do acesso é definido de acordo com o cargo que ocupa. Dessa forma, existem 4 perfis de usuário cliente presente o acesso de todos os documentos digitalizados e armazenados no sistema. Diretor, o acesso de documentos digitalizados e armazenados para a pasta DEX. Gerência de funcionamento e pasta referente à diretoria que ocupa. Gerente tem um acesso de documentos digitalizados e armazenados nas pastas de gerência, funcionários e subpastas, diretorias da qual é vinculada de acordo com o nível e o acesso definido das mesmas. O funcionário tem o acesso de documentação digitalizados e armazenados nas pastas funcionais e subpastas da diretoria a qual está vinculado de acordo com o nível de acesso definido para os mesmos. O acesso de usuário do sistema é realizado de forma coerente, ou seja, cada conexão subitânea do usuário é considerada uma licença de uso. Como se trata de um sistema de acesso contínuo, a instituição atribuiu uma licença de usuário ao administrador para 3 licenças de usuários completas e esses 6 usuários para consulta, localizando 10 licenças, e assim configura-se como 10 números máximos de usuário utilizando para o sistema simultaneamente. A rotina operacional da digitalização de documentos. O sistema Laserfish permite que os documentos impressos sejam digitalizados por meio de utilização de scanner moderno. O Fujitsu F1, além de armazenamento de arquivos eletrônicos, ou seja, gerado para o próprio computador e alguns aplicativos como Word, Excel, Adobe Acrobat e Professional. Segundo caso é a utilização da ferramenta para software chamada Snapshot, que gera uma cópia de documentos eletrônicos de forma padronizada para armazenamento da Laserfish. Esse sistema possibilita as rotinas operacionais para o tratamento de documentos e direciona para a digitalização de documentos impressos para outra direção para transferência de documentos criados para computador arquivo. A digitalização de documentos impressos. Após a recepção dos documentos, os funcionários devem identificar a necessidade de digitalizá-los através da associação dos mesmos. Um dos grupos de documentos da tabela de temporalidade definida da imprensa após a identificação do funcionário preenche os documentos e a solicitação da digitação, modelo de digitação para pastas de funcionários, informando a área e o grupo documental do qual os documentos pertencem, informando o nível de acesso e permitindo para os mesmos
Em seguida, o funcionário deve encaminhar fisicamente os documentos e solicitação da digitalização do setor de digitalização, no qual efetuará o processo da digitalização após a conclusão do processo, que será devolvida para a solicitação e a digitalização da data e hora do término do processo. A transferência de um documento eletrônico. Após a recepção geral dos documentos eletrônicos, o funcionário deve identificar a necessidade de transferi-los até da associação dos mesmos grupos de documentos e tabela de temporalidade definida pela empresa. Após a identificação do funcionário, deve preencher os documentos eletrônicos solicitando a transferência do modelo de digitalização para funcionários informados na área do grupo documental do qual os documentos pertencem, informado em nível de acesso permitido para os documentos dos mesmos. Em seguida, os funcionários devem encaminhar os documentos e a solicitação de transferência do setor para a digitalização. Após a conclusão do processo, será devolvida a solicitação da transferência com a data e hora do término do processo para o e-mail, estabelecendo pela instituição correspondente à atividade. A consulta de documentos digitalizados. O usuário, após efetuar a conexão do sistema utilizado o login e senha previamente cadastrados, poderá realizar as consultas de documentos digitalizados através da utilização do aplicativo Laser Shift Client. Uma vez conectado ao sistema, o usuário poderá navegar pela estrutura da pasta até encontrar os documentos necessários para consultar e realizar a pesquisa do banco de dados aos documentos digitalizados, utilizando os mesmos critérios da busca, como, por exemplo, o nome do documento e data da digitalização, pasta-chave, frase e outras opções. Após a busca, o funcionário, de acordo com seu perfil, poderá realizar ações como visualização, cópia, impressão, entre outras. Percurso metodológico. A pesquisa pode ser definida como um processo sistemático de desenvolvimento de método científico em busca de descobrir respostas para problemas mediante ao emprego do procedimento científico. Diante disso, se faz necessário determinar o percurso metodológico de uma forma cuidadosa, almejando alcançar o sucesso com o resultado. De acordo com Gil, pode-se definir um método do caminho para chegar a determinado fim. Um método científico com um conjunto de procedimentos intelectuais e científicos adotados para atingir o conhecimento. Além disso, é necessário determinar o objetivo da pesquisa, que neste caso foi caracterizado exploratório, em que se destina a proporcionar uma análise sobre o assunto abordado para a pretensão de torná-lo explícito ao público-alvo, que contribui direta ou indiretamente para a elaboração do projeto. Para a realização de pesquisa, primeiramente realizamos a pesquisa bibliográfica para o levantamento bibliográfico da biblioteca em geral da unidade da Federação Paraíba, UFPB, além da internet, para posteriormente serem elaborados fichamentos, resumos, capturas de imagens e fotos. No segundo momento, determinamos os instrumentos de coleta de dados, questionamentos semi-estruturados contendo perguntas abertas e fechadas, múltiplas escolhas onde os sujeitos deveriam marcar a única resposta, mas aqui ajustasse as ideias e características das opiniões aplicadas e aplicamos os questionários em 3 dias, sendo entregues no dia 3 do 7 e recolhidos no dia 5 do 7. Escolhemos como sujeito de pesquisa 25 funcionários da instituição, abrangendo diversos cargos e setores relacionados à implantação do JET e o manuseio do software LaserShift. Desse total, 24 aceitaram participar da pesquisa. A análise da interpretação de dados coletados, buscando identificar a eficiência de benefícios produzidos pela implantação do JET nos arquivos da instituição, analisando através dos dados coletados no processo do momento em questão até quando relativos os perfis de funcionário, utilizando as seguintes variáveis: a faixa etária, do grau de instituição, do tempo do trabalho da empresa, e segundo momento a questão em 5 a 15, analisando os serviços de arquivos antes da implantação do GED para a realização do treinamento dos funcionários e benefícios proporcionados pelo GED na avaliação do software LaserShift. No primeiro momento, questionamos inicialmente se estava relacionado à faixa etária dos correspondentes. Como o resultado da maioria representar 85,5%, são idades iguais e superiores a 36 anos. Apesar da maioria dos funcionários apresentarem a faixa etária, isto é, não significa dizer que os funcionários de menor idade
não estejam aptos a exercer as funções do setor em que trabalham. O segundo questionário trata-se de um grau de instrução respondendo e objetivando 12,5% do mesmo ensino, médio 87,5% do mesmo superior em um do ensino fundamental. Este resultado demonstra que o grupo do nível superior possui um grau de instrução consequentemente melhores e qualificações profissionais que ocuparão cargos de maior importância da empresa. Ainda nessa questão, em relação ao tipo de informação referente ao nível médio, 33 dos respondentes possuem o segundo grau completo e 62 possuem o segundo grau incompleto em um curso técnico profissionalizante. Em relação ao tipo de formação de nível superior, 43% possuem graduação e 14% em especialização, 29% mestrado e 14% doutorado. O questionário em números para as perguntas sobre o tempo de trabalho das instituições apresenta 33% respondentes aos trabalhos da Unimed Norte e Nordeste. Entre 11 dia 20 e 29, entre dia 10, a minoria apresentam 13% para trabalhar 31 anos e mais a empresa, correspondendo aos funcionários que possuem melhorias para a formação de academias e melhores cargos de instituições. O próximo questionamento é o número do quadro de perguntas do qual foi correspondido e trabalhava para a Mangabeira Torre e outra correspondentes para 58 que trabalhavam a sede de Mangabeira por se tratar de uma unidade onde há maior número de setores dos recursos do software Laserfish é mais intenso. Enquanto o segundo momento é o questionamento do número de 5 procura saber se o trabalho foi correspondente e necessita de serviços e documentos disponibilizados pelos arquivos. Na tabela 1 mostra 100% respondentes confirmam a necessidade, por mais grande da parte da sua atividade, que estão atrelados aos serviços e documentos presentes aos arquivos, necessitando a recuperação de tais documentos. A questão de número de 6 procurava saber antes da implantação do GED e alguma vez respondente que já tinha perdido e procurado documento do que criá-lo. Conforme podemos na tabela 2, a maioria do responderá 88%, mas o tempo procurado para documentos que levantou criá-lo antes da implantação e o GED é apenas 12% para afirmação não ter passado por a experiência das constantes e assim sobrecarga das informações presentes nos arquivos antes das suas reorganizações e dificultaram a recuperação da informação para a maioria dos correspondentes, sendo um dos princípios da implantação do GED. A questão desse perguntava também a possibilidade da desistência da procura do documento de arquivo antes da implantação do GED. Como podemos observar a tabela e o seu resultado, mesmo na tabela anterior, dessa forma podemos concluir que a necessidade da implantação do GED busca a melhoria de serviços e prestações para os arquivos, especialmente na recuperação. De acordo com a questão, conforme podemos observar na tabela das 3 opções, apresentações que serviram para avaliar o estado da conservação e o documento em que o manuseio antes da implantação do GED. A maioria de 71% responderam que insatisfeitos, enquanto 29% como regular. Assim, precedemos o estado dos documentos e eram satisfatórias para que contribuir mais implantação da instituição.